Vamos lá, a gente conversa, bater um papo aqui com o professor Emiliano José. Bom, professor, acompanhando essa trajetória aí de quase 20 anos do PT na gestão do governo da Bahia, a gente agora encontra-se, vamos assim dizer, no capítulo 3, porque tivemos o primeiro capítulo dos 8 anos com o agora senador Jacques Wagner, dos 8 anos com agora ministro da Casa Civil Rui Costa, e os 2 primeiros anos desse capítulo 3 com o Jerônimo Rodrigues. Como é que o senhor avalia esse governo quando muito se diz que ainda Jerônimo não conseguiu, talvez ainda colocar ainda as digitais dele nesse governo? Qual a avaliação que o senhor faz da gestão Jerônimo até agora no governo da Bahia? Eu acho que é uma avaliação esta de que o governador Jerônimo Rodrigues não tenha ainda colocado as digitais dele, acho uma avaliação um pouco apressada. Não é exatamente a minha opinião. É claro, é óbvio que a Bahia vive um processo da caminhada de um projeto, de um único projeto iniciado com a vitória do governador, então, não governador, do candidato Jacques Wagner em 2006. Ali se iniciou um novo projeto de Bahia. Já é, como você disse, 8 anos de Wagner, 8 anos de Rui, 2 anos de Jerônimo. É um projeto que está em andamento, que naturalmente tem um caminho, uma caminhada específica desse projeto, que é um projeto essencialmente democrático, um projeto essencialmente voltado à perspectiva de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, e assim tem procedido desde o início. Cada governador, no entanto, tem a sua marca. Naturalmente, eu não vou fazer uma tese sobre a marca de cada um, né? Agora, o Wagner chegou, depois de anos de um domínio oligárquico, autoritário na Bahia, ele chegou com aquela capacidade política dele muito singular. Ele chegou e deu outra cara à Bahia, uma cara essencialmente democrática e profundamente democrática, né? A cara do diálogo e a cara da boa política, da política como elemento civilizatório, a marca do diálogo. O Wagner chegou para mostrar isso. E se pudéssemos dizer de uma marca do governador Wagner, é a marca da política, né? Da boa política, de uma extraordinária capacidade de dialogar, que é a característica do Wagner. Depois entra Rui Costa, né? Que continua o projeto e que tem uma marca singular, positiva, muito positiva, da gestão. O Rui, ele surpreendeu a todos pelo estudo que ele foi fazendo da Bahia permanentemente e pela capacidade, a partir desse estudo, porque as pessoas pensam que as coisas caem do céu, o conhecimento, não, é preciso estudar. Ele estudou a cada dia, ele estudou a Bahia, cada canto da Bahia e cada projeto do governo. Eu testemunhei por muitas vezes. O Rui, não havia um único projeto que ele não dominasse no detalhe, né? E foi um governo voltado com muita ênfase à gestão, aquilo que eu chamaria das entregas, das obras, dos hospitais, da saúde,
das estradas. Não vou fazer relato de governo aqui, mas é um governo de gestão. E foram 8 anos de um, 8 anos de outro, com essas marcas. Um a marca da política, o outro a marca da gestão. O que não quer dizer que não houvesse, em todas elas tem que haver política, não tem jeito. O Rui é um grande político também, não fosse, não seria o governador ultra bem avaliado que foi durante as gestões dele, né? E hoje ele está num ministério do presidente Lula que, com um desempenho extraordinário. Se discute muito sobre Rui, porque ele não é um sujeito que não é um sujeito a não provocar controvérsias, ele provoca. Mas provoca porque é um sujeito do fazer. E tenho certeza que ele está muito bem no governo do presidente Lula por isso. E às vezes, é claro, o jeito dele tocar as coisas pode desagradar este ou aquele, mas tenho convicção de que agrada ao presidente Lula a maneira com que ele toca com muita determinação os projetos do governo, né? Claro, sob a orientação do presidente Lula. E depois vem o governador Jerônimo, né? Os dois, vamos aqui situar, eu sempre tenho lembrado isso. Os dois, o Wagner e o Rui, eles vieram da casa dos governadores. É uma coisa interessante que eu digo. O Sindiquímica é a casa dos governadores da Bahia. 2 governadores. O Sindiquímica deu 2 governadores operários, porque as pessoas se esquecem disso, que o Wagner era um operário fabril e que o Rui era um operário fabril. A classe operária vai ao paraíso, vamos brincar com as palavras, não foi, porque o projeto é sempre duro. Governar um país como a Bahia não é brincadeira, não, é muito difícil, os desafios são gigantescos. Se você, inclusive, pega desafios herdados de um passado autoritário e oligárquico. Então, não é brincadeira. Agora, foram 2 operários do Sindiquímica que chegaram ao governo da Bahia. O Wagner e o Rui, né? Um pouco mais velho, o outro um pouco mais novo, mas eu diria o Rui, filho do Wagner, se eu posso usar a metáfora, e tem alguma a ver a metáfora, alguma coisa a ver, porque o Rui foi, evidentemente, uma aposta do Wagner, né? Que o Wagner o fez, vamos ser verdadeiros. Depois ele ganhou asas e foi embora, evidentemente. Mas foi o Wagner que o fez. Isso não é nenhum demérito para o Rui, porque depois ele soube como tocar o barco e tocar bem. E agora vem para este governo, esses 4 anos de mandato, e eu espero mais 4 depois dele, o Jerônimo Rodrigues, que nasce do sertão, da princesa do sertão, que nasce dos movimentos sociais. Aí sim, não é propriamente da classe operária. Ele nasce nos movimentos sociais. Ele nasce ali no MOC. Ele nasce no sertão da Bahia. Ele é um produto da luta popular mesmo, o Jerônimo. Além de, nesse percurso, se tornar professor, é um professor universitário com muito conhecimento da Bahia. Testemunhei ele dirigindo programa de governo, cidade por cidade, os grandes comícios, preparando projetos, programa de governo, sobretudo do Rui, né? Então ele conhece muito a Bahia. E eu diria que se existe, eu não estou no governo, no sentido de estar neste ou naquele cargo, vi surgir no governo Jerônimo uma juventude extraordinária, né?
uma parte dessa juventude eu tenho orgulho de dizer que trabalhou comigo, né? O querido Adolfo Loyola trabalhou comigo muitos anos, né? Marcelo, que está no IPAC, trabalhou comigo muitos anos, e tantas outras pessoas. A Marina, que é a secretária do governador, trabalhou comigo muitos anos. Então são pessoas pelas quais eu tenho um carinho imenso e que cresceram graças aos próprios méritos. Eu não acredito nessa coisa, porque eu não ensinei nada, eles conviveram comigo, é outra coisa. E aprendem, e é claro, aprendem ou não aprendem, aprenderam, né? Tem o Lucas, que é o principal coordenador do nosso senador Wagner, trabalhou comigo anos a fio. Tudo isso me alegra ver uma geração nova e por conta própria, com as próprias pernas, chegando à vida política. Geração que vai dos 30 aos 40 anos. Então, a geração nova mesmo. E é preciso garantir o surgimento de novas gerações. Nós, eu costumo dizer, já somos o outono, né, da vida política. Mas isso eu não digo com nenhuma nostalgia ou melancolia, não. Eu digo com muita tranquilidade e alegria. Tive aqui outro dia com o querido Zé Disseu, aqui na minha casa, que é um amigo queridíssimo, mesma idade minha. Estive há pouco tempo e liguei para ele agora num problema de saúde com o nosso querido José Genuíno. Tem uma relação de amizade profunda com o nosso querido Rui Falcão. Estou falando da minha, o presidente Lula é da nossa geração também. Mas essa geração, ela hoje está mais na retaguarda, e é natural que seja assim, né? Não tem agonia porque isso acontece. Acontece porque é da vida, né? Zé Disseu ainda deve sair deputado federal, espero que se eleja, é uma voz, é o melhor analista da conjuntura brasileira, sem nenhuma dúvida, e espero que ele se eleja e vou torcer e vou lutar. Não tenho voto nem nada, eu sou paulista, mas nasci lá, mas eu sou baiano há 60 anos, então sou baiano, não me digo mais paulista, embora lá meus irmãos moram lá, irmãs e irmãos. Eu espero que o Zé Disseu se eleja. Mas o que quero dizer é que essa geração, ela está passando, tem que vir gente nova, necessariamente, tem que haver renovação. Isso a Bahia compreendeu. Até a eleição de Jerônimo é uma prova disso, né? Até a eleição dele. E eu acho que ele primeiro, é um homem da política mesmo, do diálogo permanente com todas as forças sociais, empresariais da Bahia, né? Com ele estão acontecendo coisas extraordinárias, a indústria automobilística chinesa, por exemplo, chegando à Bahia, não é pouca coisa. A ponte que está em negociação, eu diria a China chegando à Bahia. É positivo, isso muito positivo, num momento do mundo, nós ainda não entramos na discussão do mundo, no momento do mundo em que um império está em decadência e por isso muito nervoso, e outro está, não diria outro império, outras forças políticas do mundo, como a China, a Rússia, a Índia, estão se levantando, os BRICS estão se levantando, mas nós vamos chegar depois à análise do mundo, né? Então, o Jerônimo está, eu diria, com um olho no padre e outro na missa, no sentido de que ele está atento às grandes movimentações estruturais da Bahia, da economia, da infraestrutura, mas está particularmente atento à educação e à saúde. Eu diria que são as marcas dele, né? Sobretudo a marca da educação, que é uma coisa pela qual ela preza muito e cujos resultados já estão aparecendo notoriamente, né? Já estão aparecendo. Era uma espécie de calcanhar de Aquiles que está sendo resolvido com muita firmeza, dedicação e com
gente muito competente, nova, conduzindo os rumos. Não é só imaginar que estão sendo construídas escolas de tempo integral, escolas maravilhosas. Quem vê o povo que vai para a escola fica maravilhado com o tipo de escola que o governo está ofertando. Então é um passo adiante. Então creio, mas é um olhar, eu não estou dentro do governo, já disse, é um olhar de cidadão aqui, né? Que as marcas que estão sendo coladas, e espero que na alma do nosso povo, são a educação e a saúde, né? Ao tempo em que ele tem uma visão geral sobre a situação social do nosso povo, que não é brincadeira, por tudo que já se falou aqui. Então eu não creio que a gente possa dizer que não haja uma marca no governo Jerônimo. É evidente, também a gente deva ouvir isso com atenção. Não é que eu estou dizendo despreze o que está sendo dito. Penso que o governo vive também um momento de transição na comunicação. O André Curvelo saiu, já tem algum tempo que há essa transição, não tem, portanto, uma direção. Isso não é bom, porque para garantir isso que eu estou dizendo, por exemplo, isso eu estou vendo, mas é preciso um projeto grande de comunicação do governo estadual para assegurar esta marca que você se referiu. Veja você que em muito pouco tempo, muito poucos dias, a chegada do Sidônio à frente da comunicação do presidente Lula já mudou muita coisa para melhor. Enfrentar o mundo do algoritmo, o mundo das fake news, não é brincadeira não. E ele está conseguindo, começou a fazer isso bem, né? Então, o que eu considero é que o governo Jerônimo é outro, é o mesmo e outro. É de um projeto mesmo, como já disse, o iniciado lá em 2007. É o mesmo e não é o mesmo, no sentido de que cada governador tem sua característica, sua marca, seu jeito. Se o Rui era correria, assim se falava dele, o Jerônimo é 5 vezes correria. Os funcionários da gente não aguentam o ritmo do Jerônimo. O Jerônimo já visitou, não sei, acho que 300 municípios, em pouquíssimo tempo. Vai visitar todos e vai dobrar ainda, porque ele é um sujeito extremamente trabalhador, né? Então, acho que a outra marca dele, que vai ser a do diálogo, que é de todos. O do Wagner, muito, o diálogo. O do Rui, menos, vamos ser verdadeiros. O Rui era tocar obra. Não quer dizer que não dialogasse, mas é diferente. O Jerônimo, nesse sentido, dialoga na linha Wagner, eu diria, né? Da política, do conversar com todo mundo, do receber todo mundo, que é a característica dele. Então ele está, é lógico, é a primeira vez dele como governador. Eu diria aqui, com franqueza, aquele caiu no colo dele. Porque até um certo momento se acreditava que Wagner seria o candidato. Vamos ser verdadeiros? A gente não tem que fantasiar nada. E de repente Wagner disse, não, é o Jerônimo. Foi uma aposta ousada na renovação, muito ousada. Porque o adversário, que fala muito, é muito arrogante, na mesma linha do avô, o adversário diz, bom, agora eu ganho com tranquilidade. Intitulou-se preto e tal, e pensou que ia ganhar a eleição, né? Tomou uma surra, né? E quase desapareceu. Eu não sei nem onde está o ACM Neto, né? Mas também é da vida, ele que vai tocar e não sei o que vai acontecer. Às vezes ele fala contra o governo sem nenhuma sustentação, muito precariamente, né? Então eu tenho muita esperança, mas não por uma coisa assim fantasiosa na minha cabeça, de ser, como sou parte desse projeto, mas tenho esperança fundada nos fatos.
de que cada vez mais o governador Jerônimo vai se caracterizar por esse lado social e de modo muito, e sem desprezar as grandes obras, já falei de tudo isso, as grandes realizações da infraestrutura, da indústria, de tudo, mas vai se caracterizar, está se caracterizando com uma preocupação social acentuada e de modo especial na saúde e na educação de modo prioritário. Então é essa a minha visão.